Você conhece o papel do espírito na condução da saúde física e psíquica? Você conhece a causa geradora da maioria das doenças? Você sabe por que você é seu próprio veneno ou seu próprio remédio? Eu ajudarei você a entender como o espírito conduz a nossa saúde e muito mais. Fique comigo. Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Contexto Espírita. Eu sou Alney Fontes e hoje estou aqui para lhes falar de um assunto que eu venho abordando ao longo dos meus vídeos, mas agora de uma forma mais detalhada, que complementa os conhecimentos sobre o processo saúde-doença e também sobre a atuação de nosso espírito no controle do equilíbrio psicossomático. Mas, antes de ver o conteúdo deste vídeo, deixe o seu like e registre-se no nosso canal. Medicinas alternativas e complementares, como a homeopatia e a medicina tradicional chinesa, bem como doutrinas espiritualistas como o espiritismo e a teosofia, reconhecem a influência da mente e das emoções sobre o corpo físico e vice-versa, bem como o papel integrador do princípio vital. Por meio do estudo destes sistemas médicos e filosofias espiritualistas, sabe-se que o ser humano apresenta 4 níveis: o físico, o vital, o emocional e o mental. Nós pensamos por meio do nível mental. Nós sentimos por meio do nível emocional e agimos por meio do nível físico. E somos mantidos vivos pela ação do nível vital. Em síntese, o organismo humano é quadrimembrado, sendo este o modelo mais didático para explicar a complexidade da estrutura humana. O nível físico, representado pelo corpo físico, é o conjunto das várias partes materiais que compõem o ser humano. É um objeto, já que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Sendo feito de matéria, o corpo físico pode ser explicado pelas teorias da mecânica clássica e experimentado com medidas físicas. Após sua morte, o corpo físico é um organismo apenas material, sem vitalidade, sem emoções e sem o controle da mente. Ao ser destituído de suas forças vitais, se transforma em um cadáver, em um defunto, se decompõe e torna-se material inorgânico. Numa linguagem bíblica, conforme o Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. O pó retorne à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concebeu. Assim, o corpo físico, enquanto cadáver, pertence ao mundo mineral, sendo regido por forças próprias deste reino. O nível vital, representado pelo princípio vital, impede o corpo físico de seguir as leis físico-químicas da natureza. O nível vital é o nível que mantém o corpo físico vivo, assim como o equilíbrio do nosso organismo. O nível vital pode enfraquecer-se por ação de fatores exógenos, como a vida sedentária,
uma alimentação de má qualidade e o uso abusivo de drogas. Mas o nível vital também pode enfraquecer-se por ação de fatores endógenos, como a tristeza, a irritabilidade, o ódio, etc. Portanto, esses fatores exógenos e endógenos provocam ação perniciosa sobre o nível emocional, ou seja, sobre as nossas emoções. Em contrapartida, o nível vital é influenciado positivamente por atividades artísticas, pelo sono, pela alimentação, se fazemos ginásticas, passeios ao ar livre e outros ritmos de vida sadios. Deste modo, o nível vital enfraquecido poderá permitir a eclosão de doenças no nível físico. O nível emocional, representado pelo perispírito ou corpo espiritual, é o nível por onde transitam os sentimentos, instintos, emoções, preocupações e paixões. Todas essas manifestações da alma aceleram os nossos processos fisiológicos e consomem muita energia. E para produzir energia, processam matéria orgânica, destroem células e degradam substâncias. Uma pessoa preocupada ou com raiva por muito tempo, por exemplo, tem os seus processos fisiológicos acentuados, pois necessita de muita energia para manter esses estados emocionais. Contudo, as atividades fisiológicas que influenciam positivamente o nível vital são construtoras de moléculas e de células. Quando dormimos, por exemplo, novas células são produzidas. Quando comemos, por exemplo, repomos as substâncias que foram degradadas. Vejamos, o indivíduo com pouca vitalidade, pois não está se alimentando e dormindo de forma adequada, ou seja, com nível vital enfraquecido, e acometido por uma crise emocional prolongada, ou seja, com nível emocional fortalecido, poderá ter, por consequência, um problema no nível físico, já que a energia dispensada é grande e sua reposição insuficiente. Muitas células destruídas e poucas células repostas poderão resultar em uma lesão, por exemplo. Desse modo, concebe-se a doença como um processo que pode ter se iniciado nos níveis vital e emocional e que posteriormente se manifesta na forma de uma lesão no nível físico. Uma vez que para a medicina moderna o corpo físico é o nível pesquisado e tratado prioritariamente, o ponto inicial da doença é revelado quando se identificam essas lesões. Uma úlcera gástrica que se originou por anos de preocupação é um exemplo. Assim, o ponto final do adoecer para a homeopatia e para a doutrina espírita, por exemplo, é o ponto inicial para a medicina moderna alopática. Ou seja, enquanto para a medicina homeopática e o espiritismo a causa primária dos desequilíbrios orgânicos pode advir de diferentes níveis da estrutura humana,
para a medicina alopática se situa no componente celular, no nível físico. Em decorrência desse fato, algumas práticas não convencionais em saúde e certas doutrinas espiritualistas, como o espiritismo, podem prevenir as doenças no nível físico, ao agir sobre os níveis vital e emocional alterados. O nível mental, por onde age o espírito, é o nível responsável pelo livre-arbítrio. Ou seja, é ele, o nível mental, o espírito, que toma as decisões sobre promover ou não a vitalidade. É ele que pode tomar a decisão de prolongar ou não prolongar as emoções. Em síntese, somos nós os responsáveis, em grande parte, pelos nossos estados de doença e de saúde. Não deixem de ver a playlist de nosso canal intitulada Saúde do Corpo e da Alma, que complementa o conteúdo deste vídeo. Era o que eu tinha para apresentar. Deixe o seu like, registre-se no nosso canal e faça o seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau!